Perfeito, Bruno. Boa tarde, então, a todos que nos acompanham. Eu sempre começo dizendo que é uma grande satisfação, né, termos aqui o Congresso no nosso programa de História Econômica, né. Vou fazer uma breve apresentação pessoal antes de dar início aqui à minha apresentação. Eu sou, como o Bruno adiantou, né, Eric, sou doutorando no programa de História Econômica, orientação do professor Everaldo. Eu também fiz um mestrado aqui no programa de História Econômica com o professor Luiz Bernardo Pericaz. Tenho graduação, né, em Ciências Sociais, História e Direito, então formação interdisciplinar. E eu sempre, né, tive muito interesse aqui no nosso programa, desde a época das Ciências Sociais. Minha primeira graduação lá em 2004, eu concluí em 2008. Mas sem mais delongas, eu vou dar início aqui à minha apresentação. Peço licença para compartilhar, para não tomar muito tempo. Eventualmente a gente conversa depois, né? Então é o seguinte, né? Aqui o propósito é falarmos, né, da agenda pública do CNT e seus atores na década de 30. O organograma da apresentação, né? Eu pensei em falarmos aqui na criação da justiça trabalhista no regime Vargas, além dos motivos amplamente conhecidos, né, que decorreram da negociação entre os funcionários públicos, né, do CNT e os juristas que guardavam as fronteiras do judiciário. A apresentação parte dessa documentação do CNT e do STF para identificar algumas fases de transformação do órgão administrativo, um órgão vinculado ao Poder Executivo, para o TST, né, o órgão da Justiça. Será apresentado que a acomodação institucional associou estratégias, né, de sobrevivência política a parâmetros normativos da justiça decorrentes de uma cultura jurídica comum, e a questão da socialização do direito, né, que levou a uma ampliação dos poderes de interpretação da magistratura, o corporativismo recebendo no mundo do direito e do judiciário contornos vinculados menos à representação classista e mais ao acesso à justiça e ao controle estatal. Também pretendo comentar brevemente que a criação das cortes, né, que no começo do século XX foi um marco em diversos países da América Latina, e que no Brasil teve aí na figura do TST a sua principal engrenagem. Então, o histórico, né, desse órgão, ele é um órgão criado em 1923 como órgão administrativo para apoiar estudos sobre trabalho e previdência. Ele foi fruto de muitas lutas, né, da classe trabalhadora na Primeira República. Então, costumo dizer que já havia uma disputa muito acirrada antes do Vargas assumir em torno de uma pauta de legislação trabalhista, né? Este órgão, o CNT, foi incorporado em 1946 como estrutura do judiciário, né, na figura aí do TST. Em pouco mais de 20 anos, de 23 a 46, nesse período que eu abordo na minha tese, que eu estudo, né, no doutorado, ele foi responsável pela estruturação da Justiça do Trabalho, produzindo mais de 50 mil decisões. Aqui o debate com a historiografia, né? Parte da historiografia social do trabalho relaciona movimentos sociais e políticos, destacando a luta dos trabalhadores e a atuação da classe patronal, a burguesia, né? Mas não destaca os aspectos normativos ou institucionais. Então, eu faço uma discussão, né, com essa literatura apresentada aqui na figura da Angela Castro Gomes, Fernando Teixeira, Magda Biavasque, né, Escola de Campinas, sobretudo, o Samuel Fernando Souza Silva, né? Samuel Fernando Souza, desculpa. E parto, então, dessa discussão, né, que esses trabalhos, eles foram capazes de registrar que a Justiça do Trabalho e a sua consolidação foram resultados, né, de um longo trajeto de conflitos sociais, da ampliação e restrição do direito de greve, assim como da circulação mundial de ideias, como a do corporativismo. Mas, por outro lado, eu vejo que é necessário termos outro recorte, e é isso que eu proponho na minha tese, né? Eu parto de um recorte institucional. Então, o que eu abordo, né? Essa parte da historiografia do trabalho explica as mudanças sociais do período a partir da formação das elites burocráticas dentro desses órgãos da administração pública. Mas deve-se observar a dinâmica institucional, né? Como que os agentes públicos compreendiam, né, os aspectos centrais para o processo de expansão e a consolidação desses órgãos na década de 30, que o Vargas faz, né? E o CNT acaba sendo um exemplo. Ele é criado, como eu mencionei, na década de 20, 1923, mas ele se consolida, né, como órgão de extrema relevância na década de 30, para em 46 virar o TST. Então tem essa conjugação da história do direito e a história do trabalho, né? Diálogo em torno da valorização das fontes judiciais
com destaque para a autonomia do direito neste processo, em que se destaca a negociação administrativa e judicial, que define, né, os pressupostos normativos da recriação de um órgão administrativo, o CNT, para um do judiciário, transformação dos órgãos estatais, né, essa aproximação do executivo com as rápidas mudanças, né, que o governo Vargas, na década de 30, faz, que é resultado de, claro, de muita pressão da classe trabalhadora, mas também desses movimentos jurídicos, né, da socialização do direito e do corporativismo, né. Então, o contexto, né, de 30, ele é marcado por conflitos trabalhistas, né, que passa a ter uma resposta institucional, ou seja, o governo Vargas se preocupa em conter, né, o espírito de mobilização dos trabalhadores, oferecendo parcialmente, né, a inclusão de alguns direitos sociais, aproximação entre a forma administrativa e judicial. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que temos uma incorporação, né, do CNT na estrutura do judiciário em um processo que certa literatura chama de espelhamento ou simetria, né, uma aproximação das instituições, já que essa classe de advogados compunham, né, essa rede protetora, detentora de uma linguagem e de uma forma decisória que transitava entre as duas esferas, né, tanto o executivo quanto o judiciário. São formas comuns de raciocinar juridicamente por meio de fontes jurídicas, né, que levaram a uma progressiva aproximação da atuação. Deixa eu só ver aqui se... Ah, tá. E tem também os impactos sociológicos, né, no contexto de 30, que impactaram na constituição dos órgãos jurisdicionais, associando-se com teorias de socialização do direito, né, as teorias corporativistas que produziam dois fatores, né, o modo como se formava a justiça, neste contexto dos anos 30, com ampliação do acesso da classe trabalhadora, gratuidade processual e sem necessidade de amparo por advogados, então os trabalhadores recorriam aos órgãos estatais sem ter um intermediário de uma determinada classe, né, no caso dos advogados, e uma prática decisória do juiz, né, com a expansão da discricionariedade judicial, maior liberdade de interpretação das regras legais, né, elementos de ampliação dos poderes de atuação do própria magistratura. Eu cito aqui duas fontes importantes, o Rafael Lameira Cabral, que fez recentemente um artigo muito bom, né, inclusive sobre esse tema, e o Pedro Batista Martins, né, que fala dessa questão da renovação do direito neste contexto do Vargas. Nessa fase inicial, o CNT não possuía competências normativas ou jurisdicionais, né? Ele apenas atuava como órgão de consulta, e isso antes da década de 30. O ministro Calmon Almeida coloca: a questão social não se manifesta com a mesma acuidade com que se apresenta nos países industriais. Não se poderia negar a conveniência de, mediante inquéritos conscienciosos, estudar as condições e os aspectos peculiares ao nosso meio. Contudo, nos seus primeiros anos, a legislação cuidou de supervisionar as caixas, né, de aposentadoria e pensões, daí esse trabalho também previdenciário que o órgão cumpre, né, propondo regulamentações, sendo que o CNT recebia quase diariamente petições individuais. Então, havia essa recorrência, né, dos trabalhadores a esse órgão. Então, a estratégia dos funcionários foi procurar diminuir, né, mimetizar esses procedimentos judiciais, facilitada pela circulação dos advogados. Nessa primeira fase, o CNT enfrentou o desafio de consolidar a sua relevância, né, nesse arranjo estatal, assegurando a eficácia de suas decisões em um campo pouco regulado, e, por outro lado, salvaguardar o espaço de atuação diante dos demais poderes, né, no caso aqui o judiciário. O decreto de 26 reconhece a competência do CNT para decidir questões relativas às caixas de aposentadorias e pensões, ajuizando ações na justiça e impondo multas em caso de descumprimento das decisões. Havia também essa pressão pela competência de decisão, né, do órgão, né? O CNT caberia garantir a estabilidade do emprego para determinadas categorias, em especial uma categoria muito organizada na época, que eram os ferroviários, e esse procedimento, né, tornou o órgão um órgão de resolução de dissídios individuais. Diversos trabalhadores recorriam a esse órgão, ainda mais por estarem isentos, né, dessas custas processuais que eu comentei anteriormente. Diversas questões acabaram aparecendo, né, como médicos empregados das estradas de ferro poderiam ser enquadrados como ferroviários? Quais eram os parâmetros, né, que comprovariam uma falta grave no caso de demissão? Essas questões, né, aliadas a outras, colocavam pressão no órgão para que se criasse uma jurisprudência de interpretação da lei
e que se organizasse uma estrutura burocrática de processamento desses casos, né? Sob pena, claro, de torná-lo irrelevante. A lei de férias é um exemplo disso, né? Que conferiu uma importância ao CNT, pois caberia a ele fiscalizar a questão das férias, né? A classe patronal descumpria essa resolução em demasia. Eu cito aqui o trabalho do João Tristão Vargas, né? Estamos dependendo de favores dos poderes públicos. Temos uma parte considerável da imprensa contra nós, né? E pareceria pouco oportuno isso se proclamar que nos opomos a uma medida que a citada imprensa tem acolhido com os maiores encômios. Então, havia uma pressão de que o órgão fiscalizasse o cumprimento dessas leis, né? Observa-se a expansão dos mecanismos institucionais, né, como demonstra o relatório de 1926, com um aumento expressivo dos casos, né? Então, assim, em pouco tempo, de sua criação até 1927, 28, já havia um número expressivo, né, de casos que demandavam um maior arranjo deste órgão, né, com novas instalações, contratação de funcionários. Em 27, o Congresso Nacional ampliou o orçamento e autorização para a remuneração dos conselheiros do CNT, né? Em 1928, o governo criou um departamento jurídico com procuradores remunerados, atrelados ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que posteriormente seria o Ministério do Trabalho. Diante dessa pressão externa, o CNT expandia sua atuação e relevância, legitimado pela técnica e saber jurídico. Aqui, seguindo, né, as questões trabalhistas demandavam um novo tipo de interpretação em atenção à realidade sociológica. O Rezende Filho, né, comenta dessa questão, então, da sociologização do direito, né? Também o Pedro Batista Martins, né, deixa claro que essa socialização do direito foi o principal sentido que se procurou atribuir às mudanças nas leis empreendidas pelo governo Vargas, né? Todas as reformas legislativas do presidente têm obedecido a um só sistema e objetivado o mesmo fim, que é essa socialização, o qual vai se tornando mais amplo e compreensível porque vai envolvendo na sua tutela o interesse do pobre, do rico, do salariado e do proprietário, do homem, da mulher, né, sem admitir as excomunhões tão frequentes no direito anterior. Então, aqui, já entrando na década de 30, né, o que ocorria dentro e fora uma transformação global do direito. Tal transformação seria amplamente reconhecida pelo próprio Supremo, né? Decidir conforme analogia não invalida a decisão da Justiça do Trabalho, pois a analogia também é critério do direito comum, constante na lei de introdução nova e antiga. A chegada de Vargas ao poder deu ao CNT as condições para se tornar um órgão-chave das políticas sociais, né, tendo colhido os frutos da consolidação administrativa, aproveitando o momento para disputar o judiciário. Então havia esse embate, né, essa disputa também por esse maior grau de controle dessas decisões. Na primeira edição da revista, né, eu estudo essas revistas na tese, fica claro, né, que com a chegada de Vargas foi reproduzida uma certa interferência, né, do executivo, em que o próprio presidente Mário Ramos, do CNT, né, tomou para si essa questão de liderar essa união entre o Estado, capital e trabalho. O que se observava neste novo cenário com Vargas era um órgão em busca de funções jurisdicionais, né, para ter maior reconhecimento na sociedade, né? Só que a gente observa também um judiciário resistente, né, a atrelar esse órgão do executivo à sua estrutura. Então, de 30 a 34, o CNT se engajou na produção de leis, buscando reforçar as suas funções, né? Em 1930, o governo limitou a entrada de estrangeiros, obrigando as empresas que possuíssem ao menos 2/3 de empregados brasileiros natos. Com a implementação era um desafio, né? Como essa implementação era um desafio, o Lindolfo Collor, o ministro, né, encomendou ao CNT a sua regulamentação, confiando ao órgão a fiscalização e a imposição de penalidades e multas, né, julgamento de recursos. Em 34, a Assembleia Nacional Constituinte criou a Justiça do Trabalho, um sistema integrado, né, por tribunais do trabalho. Em 39, foi propriamente instituída, né, a Justiça do Trabalho, em um ramo apartado, com uma representação classista e poder normativo. E dentro dos órgãos estavam, né, as juntas de conciliação, os TRTs, e no topo o CNT, que seria nomeado, né, como destaquei anteriormente, no TST. O CNT tornou-se assim um tribunal de recursos, mantendo o departamento de previdência e uma inspetoria para a fiscalização das caixas. Para concluir aqui, acho que já está passando um pouquinho do tempo, o modelo adotado em 46 da Justiça foi resultado, então, desse longo processo de negociação entre diversos atores, né, que compõem essa agenda pública da década anterior, da década de 30. A aproximação por simetria ocorreu por meio de um ajuste dos integrantes do judiciário a partir dos conflitos dados. Essa aproximação se dava pela mediação de advogados e juristas, ocorrendo sobretudo por uma prática comum de leitura de fontes,
E essa aproximação seguia também interesses de uma política institucional do Estado, assim como concepções normativas do devido processo legal, revelando que a criação de uma estrutura institucional ocorria através de uma competência legal, tanto política, da agenda pública, quanto normativa. Como demonstra, para finalizar, a Sônia Dreibe, o intervencionismo estatal requeria a criação de aparatos eficientes de resolução de conflitos. Eu vou encerrar por aqui a apresentação, mas basicamente foi um pouco essa a ideia aí de apresentar esse órgão para vocês.